Olá, aqui quem vos fala é o Dr. Martiniano. Hoje eu vou estar falando para você sobre AVC. O nome AVC significa acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, ou conhecido popularmente como derrame. Esta doença ultimamente tem acometido jovens, adultos jovens, geralmente na faixa etária dos 20 aos 40, aos 50 anos, tem se tornado bem presente na vida dessas pessoas. E uma das causas é o estilo de vida. Um estilo de vida estressante, corrido, e isso leva a diversos fatores, a viver sob um estresse, o aumento da pressão arterial, o aumento das doenças como diabetes, entre outras doenças que causam o AVC. Portanto, é necessário, é fundamental compreender sobre essa doença para que você consiga evitar, primeiramente, e caso aconteça, tratar a doença. É uma doença grave que geralmente deixa sequelas, chamadas sequelas motoras, e essas sequelas, na grande maioria, são permanentes. A pessoa pode até melhorar um pouco, mas são permanentes. Portanto, é fundamental conhecer bem sobre a doença. Então, o AVC é dividido em dois tipos de AVC: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando a pessoa tem um entupimento de uma artéria no cérebro, de uma veia ou de uma artéria no cérebro, e essa parte do cérebro que foi interrompida a circulação, ela que dá uma hipoxemia, ou seja, falta oxigênio, naquela região do cérebro. E aí as células, que são os neurônios que compõem o cérebro, eles morrem. E aquela região afetada vai deixar uma sequela transitória ou permanente na vida daquela pessoa, chamada sequela motora. Ou a paralisia de um lado, ou a paralisia de uma mão, paralisia facial, entre outras sequelas que pode deixar. Assim também como o AVC hemorrágico. Só que o AVC hemorrágico, ao invés de ele entupir a artéria, essa artéria se rompe, fazendo derramamento de sangue. Eis aí o nome derrame, que as pessoas conhecem como derrame. Então, esse derramamento de sangue no cérebro vai atingir uma região, e essa determinada região atingida vai também paralisar algumas funções do corpo. Geralmente, se for do lado direito, a pessoa vai paralisar do lado esquerdo. Se for do lado esquerdo, a pessoa vai paralisar do lado direito. É fundamental, essas sequelas, elas podem deixar sequela motora, deixar sequela na voz, deixar sequela no cérebro, na questão da memória, do esquecimento, Então são diversas sequelas que podem estar ocorrendo aí devido a essa doença do AVC. E é fundamental que a família compreenda a complexidade que é ter uma pessoa que tem um AVC na sua casa, porque ela tem que fazer constantemente, tem que ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, porque nos primeiros dias, no primeiro mês de AVC, geralmente a pessoa desenvolve uma depressão, chora muito, chora com facilidade, ela cai num processo depressivo, porque geralmente era uma pessoa ativa, que fazia as coisas, era independente, e agora se vê dependendo de terceiros, dependendo dos outros. E isso causa uma depressão muito grande. Então a família tem que ter muita paciência, muita compaixão, muita compreensão para entender esse momento. Geralmente isso ocorre no primeiro mês até o segundo e terceiro mês. Alguns casos se prolonga mais, outros menos. No entanto, é fundamental que a família acompanhe esse processo e que procure profissionais qualificados para ajudar nessa transição de vida, de estilo de vida, porque vai mudar todo o estilo de vida. Uma outra é a sequela, e aí vem a sequela motora. O que é a sequela motora? É a dificuldade de movimentar, de pegar objeto, de andar.
As pessoas geralmente dizem, fulano ficou com um lado morto, né? Ele perde, chamado déficit de força. Ele perde a força de um lado do corpo ou de um membro do corpo, ou do braço, ou da perna, ou geralmente do braço e da perna, né? De um lado do corpo. E essa força pode voltar com o tempo, ou pode se ficar permanente, ou pode melhorar apenas um pouco e ficar uma sequela, a pessoa andando com a dificuldade. Geralmente, chamado padrão flexor de punho, a pessoa fica com esse padrão, com dificuldade de abrir a mão e anda caxingando, chamado marcha ceifante. Ele anda jogando a perna quando consegue andar. Nos primeiros dias e nas primeiras semanas, geralmente a pessoa não consegue ficar sentado, a pessoa não consegue se alimentar sozinho, precisa de ajuda, dependendo do lado que foi afetado, se é do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo do lado da dominância, que a pessoa tem mais dominância, se é direito ou se é esquerda, a pessoa vai apresentar uma certa dificuldade de se alimentar. Então precisa realmente dessa ajuda, dessa compreensão da família.